Fala galerinha, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para as nossas videoaulas. É, Agora a gente vai começar uma nova etapa, não é mesmo? Nós já fizemos a etapa a origem do Brasil, ali a origem da humanidade, como as pessoas vieram migrar para o Brasil, né, os primeiros habitantes. E agora nós iremos falar dos indígenas no Brasil. Esse povo que foram os primeiros habitantes do nosso território, o território brasileiro, e nós iremos falar um cadinho desses indígenas, né, desses povos indígenas que já estavam aqui antes da chegada dos europeus, dos portugueses. Muito bem. Segundo os arqueólogos, e eles serão muito importantes para nós nesses estudos, já estão sendo, né, desde o início do ano, com o nosso primeiro conteúdo, e agora com esse conteúdo do Brasil, os arqueólogos vão ser muito importantes. Então, eles vão dizer que os primeiros índios, né, os primeiros habitantes do Brasil foram os paleoíndios. Os paleoíndios lembram que? Lembram o período paleolítico, não é isso? O período paleolítico que veio antes do neolítico, na Idade da Pedra. Então, se a gente está falando de paleoíndios, a gente está falando dos habitantes do Brasil no período pré-histórico. E aí nós vamos voltar à questão de Walter Neves e Nied Guidon. Mas no caso, a teoria que prevalece é de Walter Neves. Por quê? Porque ele encontrou fósseis, esse arqueólogo, ele encontrou fósseis aonde? Em Lagoa Santa, Minas Gerais. E como os povos paleolíticos, esses paleoíndios viviam da caça, da pesca e da coleta. Certinho? E o primeiro fóssil, lembrando, o primeiro fóssil a ser achado em Minas Gerais foi o crânio da Luzia, que é considerada a primeira habitante do território brasileiro. Além dos paleoíndios, nós podemos falar dos povos sambaquis. O sambaqui, que significa amontoado de conchas. E o que é isso? Eram povos que eles viviam no litoral brasileiro, e por eles viverem no litoral brasileiro, eles se alimentavam de mariscos, de ostras, de alimentos marinhos. E quando eles descascavam, eles faziam fogueiras e tiravam esses mariscos e essas ostras, aquecendo ali na fogueira. E o que sobravam eram as conchas. Essas conchas eles deixavam, como era lixo, eles largavam na areia. Então começou a se formar montanhas de conchas. E nessas montanhas de conchas, eles começaram a construir casas. E eles construíam casas ali, construíam cemitérios, ou seja, eles passaram a viver nesses amontoados de conchas, que também serviam como montanhas para marcar território. Então, esse povo sambaqui é o povo que a gente pode falar que é o povo das ostras, porque eles viviam em montanhas de ostras, povo das conchas, porque eles viviam em montanhas de conchas, correto? Então, nas montanhas de conchas é que eles habitavam. Tanto que eles faziam fogueiras ali, comiam e largavam as conchas e também enterravam seus mortos naquele local. Quando eu fui para Rio das Ostras, eu consegui visitar algumas reservas de sambaquis. Na época eu ainda nem sabia o certo, né, que existiam povos que comiam e deixavam as ostras, mas eu decidi registrar porque eu achei muito bonito. E aí estão algumas imagens desse negócio, né, que
São as conchas ali na areia e o seu pé ele fica submerso nessas conchas. É bem interessante. Eu pensei, né, a primeira vez que eu visitei, eu pensei que elas tinham chegado por um movimento da natureza, mas não. Era da sociedade sambaqui, que viveu no litoral e fazia esse amontoado de conchas. É muito bonito. É, as fotos acredito que sejam muito bonitas, mas ao vivo é mais bonito ainda. Os povos Tupi e Macro-G. Esses são dois povos que compõem o tronco linguístico do nosso território, território brasileiro. O que acontece, pessoal? Antes, né, dos portugueses chegarem, dos europeus chegarem, os índios, eles não eram chamados de índios, né? Eram povos diferentes. Como aconteceu essa denominação índio? Aconteceu porque um carinha chamado Cristóvão Colombo, ele queria chegar até as Índias, lá no Oriente, lá na Ásia. E ele terminou chegando aqui no continente americano. E quando ele chegou aqui, ele pensou ter chegado às Índias, então chamou os habitantes desse território do continente americano de índios. E aí pegou o termo. Mas aqui no nosso território brasileiro, existiam várias aldeias, vários povos indígenas, um diferente do outro. Mas esses povos podem ser divididos por dois troncos linguísticos: o tronco linguístico tupi e o tronco linguístico macro-G. O que acontece, pessoal? O, o tronco tupi, ele começa na Amazônia e depois ele vai alcançar grandes rios e vai chegar até o litoral brasileiro. E o tronco macro-G, que ficava ali no litoral, depois ele vai para o interior do Brasil. Mas é o seguinte, tem uma língua oficial, que vamos dizer, para eu explicar isso direito para vocês. Tem uma língua, é a tupi. Dessa língua vão existir povos dessa tupis que vão ter variedades linguísticas dentro do tupi. A mesma coisa com o tronco macro-G. O macro-G ele vai ser um tronco linguístico principal e daí vão sair variações linguísticas para o macro-G. Como isso acontece? Um exemplo bem claro para vocês entenderem com clareza. A língua oficial do Brasil é qual? É o português, correto? Mas o português do Rio de Janeiro, ele é falado, ele tem algumas expressões que não tem, por exemplo, no português de Recife, né? Em Pernambuco, lá em Pernambuco. E algumas variedades linguísticas, algumas expressões que são usadas em Pernambuco e no Rio de Janeiro não são usadas no Mato Grosso. No Mato Grosso vão ter outras expressões, vão ter outras frases diferentes do Rio de Janeiro e de Pernambuco. Isso quer dizer o quê? Que no Brasil existe uma língua oficial, um tronco linguístico oficial, que é o português. Mas existem variedades linguísticas, que vai ser o quê? O carioquês, né? A língua, as expressões usadas no estado do Rio, vai ter o pernambuquês, que é as expressões usadas no estado de Pernambuco, vai ter o mato-grossês, que são as expressões usadas no Mato Grosso, ou seja, todos falam português, mas têm suas expressões particulares. A mesma coisa era com o tupi e com o macro-G. A língua oficial dos povos tupis era o tupi, mas existiam algumas variedades, como a gente pode ver aqui na arvorezinha, existia o tupi-guarani, existia o ariquém, o juruná. Aí no tronco macro-G vai existir o bororó, o krenak, o guató, entendeu? Caso vocês não tenham entendido direito, depois me avisem que eu explico melhor, tá bom? Então, os povos tupis. Como eu falei para vocês, esses povos eles foram formados ali na região do Amazonas,
no norte do Brasil, e eles seguiram o curso de grandes rios. E ao seguirem o curso de grandes rios, eles chegaram até o litoral brasileiro. E dentre esses povos tupis se destacam o Arará, o Guarani, o Potiguara e o Tupinambá. É interessante, pessoal, ver que esses povos guaranis, eles conseguem se pintar, entendeu? Para várias festividades, seja para guerra, seja para funeral, seja para o casamento, eles têm uma pintura de pele, tem um corte de cabelo, e essa pintura de pele, esse corte de cabelo vão se diferenciar, por exemplo, dos povos macro-Gs, ok? Outro fato interessante que está ligado aos nossos dias atuais é que alguns povos, né, tupis, eles foram homenageados também no futebol brasileiro. Existem vários times com nomes de, de aldeias tupis, como por exemplo o Guarani de Campinas, que fica em São Paulo. O Tupi, existem vários times chamados Tupis, mas o mais famoso é o Tupi de Minas Gerais. E para finalizar, nós temos o Goitacás, esse que é um time aqui do Rio de Janeiro, que fica em Campos dos Goitacazes. Em Campos dos Goitacazes. Só para vocês entenderem, o município, né, chamado Campos dos Goitacazes, ele é chamado assim porque ali vivia essa aldeia indígena dos Goitacazes. Entenderam? E esse time homenageia essa aldeia indígena que fazia parte daquela região ali de Campos, que fica no norte do estado do Rio de Janeiro. Os macro-G. Os macro-G, eu também tinha adiantado para vocês, eles viviam aqui no litoral brasileiro. Mas quando os tupis começaram a migrar aqui para o litoral, eles entraram em conflito, ou seja, os povos tupi entraram em guerra com os macro-G, e daí os macro-G eles migraram do litoral brasileiro para o interior do Brasil, para a região do Centro-Oeste. E se destacam entre os povos macro-G os povos Caingangue, Xokleng, Chavante, Bororó e os Kayapó. Pessoal, olha só que interessante. Nós vimos a imagem, né, dos povos tupis, eles pintados, né, com sua ornamentação. Os povos macro-G também se pintavam. Essa foto, né, é mais recente, já mostra alguns elementos que não faziam parte natural daqueles povos bem antigos, né? Ele já com shorts, com roupas, devido ao contato com o homem branco, mas percebam que a pintura deles, se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vocês vão perceber que a pintura é diferente. As cores são até parecidas, mas a ornamentação da pintura, até mesmo o corte de cabelo, se vocês observarem, é diferente dos povos tupis. Isso quer dizer o quê? Que existe uma diferença entre os povos tupis e os povos macro-G. E não só isso. Quer dizer o quê? Que os indígenas, os povos indígenas, não são todos iguais. Não só na fisionomia e na maneira de se vestir, se pintar e se ornamentar, mas até na língua. A gente está vendo que a língua desses povos são diferentes uma da outra. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles acreditavam que a língua indígena era uma só, que era o tupi, mas não. Até dentro do tupi existe uma variedade linguística, existem outras expressões. Um povo tupi, por exemplo, pode usar uma expressão que um outro povo tupi não usa. Igual eu dei o exemplo do Brasil. Todos falam português, mas quem vive aqui no estado do Rio de Janeiro tem expressões que pessoas do estado de São Paulo não usam. As pessoas do estado de São Paulo vão usar expressões diferentes. Ok?
Deu para entender essa parte? Então vamos seguir. Os povos da região amazônica. Aqui, pessoal, se destacam dois povos, os Marajoara e os Tapajós, porque ambos os povos possuíam sociedades complexas. O que isso significa? Significa que eles tinham uma organização social. Eles não eram selvagens, como alguns homens brancos, quando chegaram no continente americano, acreditavam que o índio era selvagem, que o índio não tinha religião, nem rei, nem nada, nem riqueza. Então, isso daí é totalmente errado de se pensar dos índios. Na verdade, eles tinham sim uma organização, uma divisão do trabalho, eles tinham a liderança, né, uma hierarquia, eles tinham o culto aos seus deuses. Isso significa o quê? Que existia uma organização social indígena. E essa organização social pode ser chamada de organização social complexa, que é o que? Quando a gente fala de sociedades complexas, quer dizer que essas sociedades estão organizadas de maneira bonitinha, direitinho, entendeu? Tem um líder, tem a divisão do trabalho, cada um tem a sua função, tem a religião, que eles vão cultuar os deuses, tem uma organização de cemitério, caso a pessoa morra, certo? Não é algo totalmente doido, malucão. Beleza? Então vamos lá. Os primeiros povos que nós vamos ver aqui são os Marajoaras. Esses Marajoaras, eles viviam na ilha de Marajó, na foz do rio Amazonas. E isso é muito interessante, por quê? Porque como eles viviam na beira dos rios, eles tinham que procurar lugares altos para morar. Esses lugares altos eram chamados de tesos, que também serviam de cemitérios e centros cerimoniais. Esses tesos eles só foram descobertos devido ao trabalho arqueológico. Então, pessoal, a gente está vendo que o trabalho arqueológico ele foi fundamental para a descoberta dessas sociedades indígenas antigas que viveram aqui antes da chegada dos portugueses. Se não fosse esse trabalho arqueológico, nós não iríamos saber de tantas coisas que aconteceram com os indígenas antes da chegada desses portugueses, até porque os índios não liam nem escreviam, eles não registravam em documento, em papel, o que acontecia aqui. Então, os únicos registros que nós podemos ter, né, as únicas fontes que a gente pode trabalhar dos indígenas aqui da Idade Antiga são as fontes materiais. Isso significa o quê? São os fósseis e os objetos, no sentido que os vasos de cerâmicas, as flechas, armaduras, pedaços de madeira queimada, que significa que eram fogueiras organizadas por eles, e entre outros objetos. E é aí que nós chegamos na parte da cerâmica dos Marajoaras. Eles se destacavam por essa cerâmica. E por eles se destacarem por essa cerâmica, eles faziam muitos vasos. E não só vasos, eles faziam também estátuas de deuses, né? Geralmente ligados a deuses. E dentro desses vasos e dessas estátuas, eles faziam desenhos variados. E não só desenhos, como pinturas. Eles não só faziam os desenhos, como eles pintavam esses desenhos. E essas pinturas elas eram policromáticas. Significa o quê? Significa que eles usavam várias cores. Entre essas cores estavam o vermelho, o branco e o preto. Eram as três principais cores usadas pelos marajoaras: o vermelho, o branco e o preto. Aí vocês veem os vasos que são interessantes, as estatuetas, certo? E dentre essas imagens se destaca aí
até um selo, né? Foi feito um selo lá no norte do país, o selo que é usado para colocar em cartas. Quando a gente manda uma carta para uma pessoa e tem que mandar pelo correio, aí a gente coloca um selo. Aí foi feito um selo com um vaso marajoara, que está se destacando. É essa imagem aí da esquerda de vocês. Esse vaso da esquerda, beleza? Os Tapajós. Os Tapajós, eles também viviam ali na região amazônica. Amazônica não, ali do norte do país. Mas eles viviam mais na questão perto do rio Tapajós, do foz do rio Tapajós, que fica no estado do Pará. E o estado do Pará fica realmente no norte do Brasil. Diferente dos marajoaras, a gente tem, né, uma noção, não que os marajoaras não tivessem, era bem semelhante também à questão da comida, mas a gente já pode falar com certeza que os povos tapajós, eles tinham um tipo de dieta. Essa dieta estava ligada à mandioca, que você dá para se fazer vários alimentos com a mandioca. Entre os alimentos que a gente pode fazer está o aipim, que a gente pode fazer frito ou cozido. Está a farinha de mandioca e a gente pode fazer também outros tipos de alimentos com a mandioca, como por exemplo a tapioca. A tapioca também, né, a farinha que é feita tapioca, ela vem da mandioca. Outro alimento que também estava ligado à dieta, né, dos tapajós era o milho. E o milho também ele pode ser usado de várias maneiras. Tem o milho cozido e a pipoca, né? A pipoca que também ela era feita dentro desses povos tapajós. Eles colocavam o milho seco ali dentro dos vasos, colocavam na fogueira e começava a pipocar. Existem registros, inclusive, de povos não só do Brasil, mas aqui da América do Sul, os incas, por exemplo, que eles comiam pipoca em sua dieta, ok? E assim como os marajoaras, os povos tapajós se destacavam pela sua cerâmica, pela sua arte. E essa arte tapajós, ela foi comparada à arte egípcia e grega da Idade Antiga. Então, para vocês verem como era importante essa arte, como essa arte ela era bem desenvolvida, a ponto de ser comparada a instrumentos, né, a cerâmica de outras regiões muito valorizadas na sociedade antiga, que são as sociedades egípcia e a sociedade grega, certo? E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês semelhanças entre os indígenas. Então, algumas coisas que esses indígenas faziam que eram iguais em todas as aldeias, independente do nome que essa aldeia levava. Esse era um hábito comum entre os indígenas. Entre eles estão o quê? A posse da terra é coletiva e pertence a quem trabalha nela. Isso quer dizer o quê? Que os indígenas, eles acreditavam que a terra pertencia a quem cultivava nela. E essa terra não pertencia a uma única pessoa ou a um líder, não. Ela pertencia àquele povo, àquela aldeia. Se aquela aldeia, vamos dar um exemplo aqui, a aldeia Tupinambá. Se a aldeia Tupinambá está estabelecida em uma determinada região do território brasileiro, aquele território, enquanto está sendo cultivado, trabalhado pelo povo Tupinambá, ele vai pertencer ao povo Tupinambá. O povo, por exemplo, Tupi-Guarani não pode invadir aquele território, não pode tomar conta.
a não ser que ocorresse uma guerra entre eles, entendeu? Se ocorresse uma guerra era diferente. Mas, por regra, a terra que é cultivada por determinado povo pertence a ele. Outro detalhe, os povos indígenas, eles trabalhavam apenas para se sustentar durante aquele dia. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles trabalhavam, durante aquele dia eles caçavam, pescavam para tirar o sustento daquele dia, a comida daquele dia. Para o dia seguinte, eles iriam voltar a pescar e a caçar para se alimentar. E o restante do dia, o que eles faziam? Eles descansavam. Eles descansavam e faziam o que queriam. As obrigações indígenas eram obrigações diárias. Então, o alimento era caçado, era colhido naquele dia, para aquele momento. Para o dia seguinte era feita uma nova caçada, uma nova colheita. Ok? Por isso que os indígenas eles vão estranhar o modo de produção europeia quando os portugueses chegam aqui e querem extrair recursos em excesso, porque os portugueses queriam extrair para obter lucro, para vender e obter lucro, e os indígenas não praticavam comércio, eles apenas viviam em suas aldeias e trabalhavam para se sustentar somente a sua aldeia e sustentar a sua aldeia naquele dia. A divisão do trabalho era feita por sexo e idade. Quer dizer o quê? Que o trabalho da criança era o trabalho do adulto era outro e do idoso era outro. E essa divisão era feita entre homens e mulheres. Os homens, até determinada idade, faziam um tipo de trabalho, os homens adultos faziam outro tipo de trabalho e os homens idosos outro trabalho. As mulheres, crianças, faziam um trabalho, as mulheres adultas um trabalho, as mulheres idosas outro tipo de trabalho. Então, cabia aos homens derrubar a mata e preparar a terra para o plantio, fazer armas de guerras e canoas, construir moradias, cuidar da segurança do grupo, caçar e pescar. Cabia às mulheres plantar, acompanhar o crescimento da planta e colher. E isso é importante para a gente, ó. Daí é que os cientistas vão dizer que foram as mulheres que desenvolveram a agricultura e não os homens. Presta atenção, na sociedade indígena, quem cultivava, né, a terra, quem arava a terra eram as mulheres. Extrair frutos como castanha e pinhão, transportar produtos, fazer farinha, tecer cestos, vasos e outros objetos, preparar alimentos e cuidar das crianças. Então, as mulheres, elas faziam um trabalho nisso tudo que era reservado mais à aldeia, aquela região ali. Elas ficavam cultivando a terra, cuidando das crianças, basicamente. E os homens, eles faziam um trabalho mais externo, fora da aldeia, porque eles tinham que caçar e pescar e fazer um trabalho mais pesado, que era construir armas para a guerra e derrubar a floresta, derrubar árvores para que as mulheres pudessem cultivar a terra e também pudessem construir as casas, certo? E para fechar, nós temos alguns hábitos indígenas do nosso dia a dia. Então, pessoal, esses indígenas que viveram aqui, são os primeiros habitantes do território brasileiro, chegaram aqui antes dos europeus e que ainda sobrevivem até hoje no território brasileiro com dificuldade, mas sobrevivem, deixaram alguns hábitos que nós incorporamos ao nosso dia a dia. E aqui estão alguns deles. Alguns hábitos alimentares como consumir mandioca, milho, batata doce, jabuticaba, cacau, o cacau que é a fruta que a gente faz o chocolate, ingá, açaí, entre outras frutas e outros alimentos. Esses alimentos
eram consumidos pelos indígenas antes dos europeus chegarem, que são consumidos e que são consumidos até hoje por nós. Ó, o açaí. O açaí, todo mundo hoje em dia, né, come açaí. Tem uma barraquinha de açaí na esquina e as pessoas vão comer açaí. Jabuticaba, que é uma fruta brasileira, dizem, né, que é a única fruta original do Brasil. Cacau, que eu já falei que faz chocolate, o milho da pipoca, a mandioca, que nós vimos que dá para se fazer vários alimentos com a mandioca, e a batata doce, né? O cara que é o maromba gosta de comer o quê? Frango e batata doce para ficar grandão. Utilização de shampoos, condicionadores, cremes, cosméticos, xaropes e remédios à base de ervas e frutas. Algumas dessas receitas são de origem indígenas, conhecimento que era detido pelo pajé da aldeia. Então, pajé era como se fosse o médico indígena. E esse médico, ele era responsável por fazer algumas infusões, alguns chás para melhorar a saúde de algum índio que tivesse doente ou que fosse para alguma batalha. E algumas dessas receitas indígenas, elas são compradas por indústrias de cosméticos como a Natura, o Boticário, e através desses segredos indígenas eles podem fazer creme para a pele, fazem shampoos, condicionadores, a indústria farmacêutica, né, alguns remédios que são vendidos na farmácia, a receita deles são a partir de segredos indígenas. Eles vão até essas aldeias e veem, poxa, esse xarope, esse chá deu certo, como ele é feito? Eles pegam aquela receita e a partir daquela receita eles vão fazer remédios nas indústrias farmacêuticas para venderem nas farmácias. E outro hábito de higiene que está ligado, que veio dos indígenas e que está ligado à nossa cultura, é o hábito de tomar banho diariamente. Os europeus, eles não tinham o hábito de tomar banho todos os dias ou semanalmente, toda semana. O europeu, ele tomava banho raramente. O hábito de tomar banho que o brasileiro tem hoje, ele veio dos indígenas. Se a gente tomar banho todo dia e não fica fedendo, dando cheiro de CC no ônibus, em outros lugares, na escola, no shopping, é porque nós criamos esse hábito, nós pegamos esse hábito dos índios. Palavras da nossa língua nativa, como por exemplo o nome de lugares. Já pararam para perceber? Itaboraí, Itambi são palavras indígenas. O Ita significa pedra, Boraí significa bonita, então Itaboraí é pedra bonita. E Itambi é pedra e Ambi significa alto. Então, a pedra do alto, e Itambi significa pedra do alto. Antes dos portugueses chegarem aqui, o município de Itaboraí, ele era povoado por indígenas. Aí nós temos a palavra Macacu, que está no município de Cachoeiras de Macacu, Papucaia, que também é um distrito do município de Cachoeiras, Icaraí, que é uma cidade, né, que fica ali em Niterói, uma cidade, um bairro que fica ali em Niterói. Então, todos esses aí levam nomes indígenas, correto? E mais o que? Nome de animais: arara, tatu, tamanduá, jaguatirica e jacaré, por exemplo, são nomes de animais que foram dados pelos indígenas. Nome de frutas e de plantas como ipê, cajá, samambá e caju, também são nomes indígenas. E outras palavras da nossa língua, como pipoca, jururu, cipó e carioca. Todas essas palavras, pessoal, que nós falamos normalmente, tranquilamente, são palavras que veio da cultura indígena desses povos que nós vimos hoje, dos tupis, dos macrogê, dos marajoaras, dos tapajós, certo?
Então, a nossa aula de hoje foi essa. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.